Olá, sou a Fernanda Gonçalves, advogada e professora, e visando simplificar o direito penal militar e o direito processual penal militar, eu quero abordar nesse vídeo os princípios aplicáveis à ação penal militar. É um tema extremamente importante e que sempre é cobrado nas provas de concurso. A ação penal militar, ela está disciplinada nos artigos 29 a 33 do Código de Processo Penal Militar. O Código Penal Militar classifica as ações penais militares em seus artigos 121 e 122, respectivamente. A ação penal somente pode ser promovida por denúncia do Ministério Público da Justiça Militar. E o artigo 122, nos crimes previstos nos artigos 136 a 141, quando o agente for militar ou assemelhado, depende de requisição do Ministério Militar a que ele estiver subordinado. No caso do artigo 141, quando o agente for civil e não houver coautor militar, a requisição será do Ministério da Justiça. A primeira hipótese tratada é da ação penal pública incondicionada, que é a regra geral do sistema. E a segunda é da ação penal pública condicionada à representação. A figura do assemelhado, mencionado no dispositivo legal, não existe mais. O artigo 29 do Código de Processo Penal Militar possui uma redação bem semelhante à do artigo 121 do Diploma Penal Militar e determina que a ação penal é pública e somente pode ser promovida por denúncia do Ministério Público Militar. Este artigo, ele estabelece que, em regra, a ação penal ela é pública e incondicionada, não dependendo desta forma de nenhum tipo de requerimento ou requisição para a sua propositura. Dessa forma, sempre que não houver qualquer previsão legal de requisição ou de requerimento, a ação ela será pública incondicionada. Esta ação, a ação penal pública incondicionada, ela é regida pelos seguintes princípios. Primeiro, princípio da obrigatoriedade. O artigo 30 prevê expressamente este princípio. A denúncia deverá ser apresentada sempre que houver: a linha A, prova do fato, que em tese constitua crime; a linha B, indícios de autoria. A contrário sensu, se o promotor de justiça militar não tiver elementos mínimos, ele não poderá denunciar. O segundo princípio é o princípio da indisponibilidade. É uma decorrência lógica do princípio da obrigatoriedade. Se é obrigatório, é indisponível. E este princípio ele está previsto no artigo 32. Apresentada a denúncia, o Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Este princípio, inclusive, ele tem previsão na fase recursal, conforme a gente pode verificar pela leitura do artigo 512. O Ministério Público não poderá desistir do recurso que haja interposto. É justamente com base neste princípio que a Lei 9.099 ela não pode ser aplicada perante a Justiça Penal Militar. Justamente porque essa lei ela autoriza que a obrigatoriedade ministerial seja mitigada. A vedação está contida no artigo 90A da Lei 9.099. As disposições dessa lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar. Outro princípio é o princípio da oficialidade. Somente os órgãos oficiais encarregados da persecução penal podem propor a respectiva ação penal militar. Alguns doutrinadores utilizam também a nomenclatura autoritariedade para definir este princípio. O outro princípio é o da oficiosidade. Nessa espécie de ação penal, havendo elementos de convicção por parte do representante do Ministério Público, sua atuação deve ser de ofício, não depende de nenhuma provocação. O outro princípio é o princípio da intranscendência. A ação penal militar somente pode ser proposta contra o autor da infração penal, não alcança os seus sucessores. O outro princípio é o da indivisibilidade. O Ministério Público, ao oferecer a denúncia, não poderá escolher em face de qual autor o fará, devendo denunciar
todos aqueles que praticaram a infração penal. E o último princípio é o da inadmissibilidade da dupla persecução criminal. Este princípio ele decorre, logicamente, do princípio do ne bis in idem, o que significa dizer que nenhuma pessoa pode ser perseguida novamente, criminalmente, por fato criminoso para qual já tenha obtido uma sentença penal condenatória. Aqui vocês devem ter cuidado, porque este princípio ele não se confunde com o princípio da independência de instância, que autoriza que a mesma pessoa seja responsabilizada na esfera criminal, civil e administrativa. O artigo 31 do Código de Processo Penal Militar tem uma redação semelhante ao do artigo 122 do Diploma Objetivo Castrense e estabelece: nos crimes previstos nos artigos 136 a 141 do Código Penal, a ação penal, quando o agente for militar ou assemelhado, depende de requisição, que será feita ao Procurador-Geral da Justiça Militar pelo Ministério a que o agente estiver subordinado. No caso do artigo 141 do mesmo Código, quando o agente for civil e não houver coautor militar, a requisição será do Ministério da Justiça. O parágrafo único deste artigo estabelece que a comunicação ao Procurador-Geral da República do fato apurado em inquérito relativo aos crimes ali mencionados. Os crimes mencionados neste artigo, que é do 136 a 141, são crimes de hostilidade contra país estrangeiro, provocação a país estrangeiro, ato de jurisdição indevida, violação de território estrangeiro, entendimento para empenhar o Brasil à neutralidade ou à guerra, entendimento para gerar conflito ou divergência com o Brasil. Todos esses crimes estão previstos no título 1 dos crimes contra a segurança externa do país do Código Penal Militar. Neste artigo, repousa a previsão da ação penal pública condicionada à representação do Ministro da Justiça ou do Ministro da Defesa. Esta requisição ela é uma condição de procedibilidade da ação penal. É uma condição específica. A ausência desta condição impede a propositura da ação penal militar. Nós não podemos confundir ainda a condição de procedibilidade da ação penal com a condição de prosseguibilidade da ação penal militar. A primeira impede a propositura da ação, enquanto a segunda impede o seu prosseguimento. Os princípios são os mesmos da ação penal pública incondicionada, visto que elas são públicas em sua essência, somente ocorrendo uma diferença no que tange à condição objetiva de procedibilidade. Na ação penal pública condicionada, após a requisição ser ofertada, o Ministério Público prossegue nos mesmos moldes da ação penal incondicionada. Desejo a todos bons estudos.